Bom dia a todos. Eu vou aqui continuar a leitura depois de Simão I. O capítulo agora na continuidade é Pastor Etinalta. Ao quarto dia, quando o povo de Roma, agrupado na praça de São Pedro, tinha visto dissipar-se a oitava efumata, sinal de que continuaria repetindo-se as votações. Espalhou-se a notícia de que o imperador Otão V fizera sentir ao cardeal decano o seu desejo de visitar o conclave. Dado disporem as constituições pontifícias que será nula toda a eleição durante a qual for violada a severa clausura. Tornou-se a estudar uma questão que séculos atrás se havia resolvido em favor de 3 soberanos que quiseram prestar testemunho da sua devoção ao pontificado, visitando o colégio cardinalícios nas horas soleníssimas do conclave. Mas tratando-se de Otão V, fácil era adivinhar que com aquela visita o que ele desejava era influir no ânimo dos cardeais para que se apressassem a eleger um papa ao gosto dele. Por isso a sua petição alarmou alguns pusilâmines, mas julgou-se prudente não recuar a simulada acolhida ao imperador e permitiu-se-lhe a visita. A Igreja sempre rendeu aos soberanos da terra toda a honra compatível com o serviço de Deus. Ninguém a tem superado em obediência às leis e em veneração aos governantes, porque ela vê na autoridade destes a influência, a manifesta vontade do Rei dos Reis, o qual governa o mundo por intermédio de príncipe de carne e osso. Daí os extraordinários privilégios concedidos aos soberanos, mesmo aqueles que não o mereciam pelo seu procedimento ou pela sua irreligião. E daí haver o emissário de Otão voltado com a resposta de que o colégio cardinalício suspenderia a votação da manhã para recebê-lo. No dia seguinte, com efeito, um alto avião custodiado por tropa aérea descia na praça de São Pedro, desembaraçada de público pela polícia imperial, acompanhado de um príncipe. Otão V chegou em uniforme à grande porta fechada do palácio. Prevenido, o carmelengo fez-lhe abrir solenemente, porém não deu passagem a mais do que ao imperador. O ajudante de campo teve de se resignar a ficar no umbral. Lá dentro era Otão, aguardado pelo cardeal decano. Atravessaram a sala régia
e penetraram na Capela Sistina, em cujo altar havia sido expressamente apagados os 6 grandes círios que ardiam diante do crucifixo. Os cardeais ocupavam os seus assentos por detrás das suas poltronas. Os conclavistas permaneciam de pé. Os 90 dosséis estavam levantados em sinal de suprema soberania. Perto do altar fora erigido um trono para Otão, mas não do lado do Evangelho, como do Papa, e sim do lado da Epístola. E ao atravessar a sala régia das 7 portas, o imperador sentiu a impressão daquela grandeza sobre-humana, e ao penetrar na Capela Sistina e deparar com o fresco de imortal de Miguel Ângelo, perturbou-se e deteve-se e perguntou ao Carmelengo: que devo fazer? Ocupar o trono, majestade. Otão V descingiu a espada e pousou-a no chão, não querendo passar armado por entre aqueles 90 príncipes, qualquer um dos quais podia amanhã ser rei espiritual do universo. O Carmelengo apanhou a espada e devolveu-a ao seu dono. Se aqueles cardeais estivessem noutro lugar, que não no conclave, onde cada um tinha prerrogativas de soberano, ter-se-ia ajoelhado para beijar a mão de Otão. Porém, naquele momento, o protocolo considerava que cada um deles valia tanto como ele, e todos juntos muito mais do que ele, e por isso eles conservaram a sua posição. Otão ocupou o trono e, quando se sentou, recuperou o seu aprumo e falou-lhe em esperanto, prometendo-lhe dias de paz e prosperidade para a Igreja, se o Papa que eles iam eleger correspondesse às esperanças do mundo. O decano respondeu-lhe em latim que eles haviam orado naquela manhã para que o eleito do conclave fosse conforme ao coração de Deus. Como Otão V não sabia latim, um secretário transladou para sua híbrida linguagem o que fora dito no harmonioso idioma da Igreja, e o imperador frangiu ligeiramente o sombreolho e quedou silencioso. O decano prosseguiu o seu discurso e terminou suplicando ao insigne visitante renovasse no seu reinado algumas páginas brilhantes da história de seus antepassados, protetores da religião. Otão prometeu fazê-lo, levantou-se e com ele todos os cardeais. Ao atravessar de novo a sala régia, deu-lhe na telha conhecer o significado daqueles magníficos frescos, e como começassem pelo de Henrique IV,
imperador da Alemanha, e pela sua peregrinação a Canossa, Otão exclamou: "Ah, este é aquele meu avô que se deixou humilhar por um papa?" Um grande silêncio acolheu a impertinência do soberano, que, não querendo perder o fruto da sua visita, acrescentou prontamente: "Foram tempos tristes para todos. Esperemos que nunca mais os imperadores deem aos papas motivo de queixa." Com isto, despediu-se, acompanhando até a porta pelos 90 cardeais e pelos 200 conclavistas. Nesse dia não se votou nem pela manhã, nem à tarde. E o povo romano, que não viu sair pela chaminé a histórica Efumata, chegou a crer que já havia papa. E correram 1000 boatos, e o rádio inundou o mundo com a notícia de que, em seguida à visita de Otão V, fora eleito o seu candidato, Frei Simão de Samaria. Impossível descrever a emoção do frade que, escondido no seu aposento da casinha de Odiarde, recebeu pelo alto-falante aquela formidável comunicação. Era Papa. Recebeu-na também em Buenos Aires, e Frei Plácido correu a prostrar-se diante do Santíssimo Sacramento na sua igreja vazia e a pedir perdão a Deus por não haver crido que a eleição do seu irmão, o superior, fosse conforme aos desígnios da providência. Os cardeais, encerrados no conclave, sabedores de que a essa hora rolava pelo mundo uma falsa notícia, compreenderam ser urgente unificar opiniões e proceder sem demora à eleição. Até altas horas da noite, visitaram-se uns aos outros nos seus aposentos, explicaram-se, compreenderam-se, e no dia seguinte, enquanto todos assistiam junto à missa do Carmelengo Caferata, quando este se virou para abençoá-los, com repentino impulso, eles o aclamaram Papa. Assim foi feita em 1073 a eleição de Gregório VII, aquele monge Hildebrando que, com vontade de ferro, pôs termos aos abusos do feudalismo lombardo germânico, enquanto ele celebrava a missa em sufrágio da alma do seu predecessor Alexandre II, foi aclamado Papa, e assim se fez 9 séculos depois, em 1995, a eleição de Gregório XVII. O novo Papa, que se ouviu aclamar pelo colégio cardinalício, pálido como um morto, com voz intercortadas, lembrou ao seu colega que já não se usava na igreja tal forma de eleição e que seria nula a eleição se não se
processasse conformemente à Constituição legal. Todos ocuparam as suas banquetas, cujos dosséis se haviam baixado, só ficou alçado o do cardeal Caferata. E quando 1 hora depois os 3 escrutinadores proclamaram o resultado do escrutínio, soube-se que todos os votos do conclave, menos o dele, havia recaído no Carmelengo. Poucos minutos depois apareceu no balcão da praça a cruz pontifícia e atrás dela o cardeal decano. A sua voz, ampliada pelos microfones e multiplicada até aos céus pelas ondas eletrizantes, anunciou ao mundo admirado a alegria do novo Papa. Annuncio vobis guardium magno, habemus pontífice, eminentissimo cardinale Joane Caferata, qui sibi nome imposuit Gregório 17º. Não tinha sido, pois, verdade a notícia da eleição de Frei Simão de Samaria, enquanto o mundo tornava da sua admiração e o imperador se entregava a extremo de cólera, a família Odiardi acudia com reconfortante aflições ao desventurado frade gregoriano desmaiado ao pé de sua máquina, que por pouco o fulmina com a tremenda retificação. O pulso está bom, disse o médico, chamado às pressas para atendê-lo. Ele não tardará a voltar a si. Mas que acidente singular! Como é porque desmaiou um homem de tão boa saúde? Triste e decepcionado, os Odiardes não deram a menor explicação. Declararam não saber a origem do mal e nem sequer pronunciaram o verdadeiro nome do enfermo. Este voltou a si em poucas horas e, sobrepondo-se à ferida do seu amor próprio, interessou-se por conhecer em detalhe os sucessos do conclave e acabou fazendo a si esta consoladora consideração: se ele fosse cardeal, certamente não lhe teria escapado o triunfo. Com tal pensamento, escreveu ao novo Papa, oferecendo-lhe a sua fervorosa adesão e pedindo-lhe uma audiência para ir beijar-lhe o pé. Tinha certeza de que apenas tivessem consentimento de estar ele em Roma, o Papa o convidaria a tratar com ele, mão a mão, os graves problemas da Igreja e até lhe ofereceria um chapéu cardinalício, se lhe não oferecesse a Secretaria de Estado. E começaram a correr para o misério Samaria, horas mortais, sem que chegasse a resposta do Vaticano. Que mal fizera ele em participar aos Odiardes o envio daquela carta?
Nos 2 primeiros dias, a cada rumor de fora, ele se apresentava para perguntar se não fora recebida a resposta do Vaticano. Na 4ª ou na 5ª vez que ele fez a sua pergunta, notou a compaixão com que o olhava, e isso acabou por se lhe tornar intolerável. Pretextou qualquer coisa, agradeceu aos seus humildes e dedicados amigos e transferiu-se para a Magna Hospedaria, um hotel grandioso de cujos altos andares se avistava a Praça de São Pedro. Ali aguardaria a resposta e, com efeito, ali recebeu. Era uma simples nota de secretaria em que se comunicava a Frei Simão que o Papa o receberia na próxima semana, juntamente com 500 peregrinos sul-americanos. Ele sentiu uma punhalada no coração e alegrou-se de se achar num hotel onde se hospedava com o nome suposto. Como um lobo atravessado por uma flecha, meteu-se num canto dolorido e ficou 2 dias sem ver nem falar com ninguém. Nessa época de ansiedade e agitação, ele nem tinha rezado, nem tinha dito uma só missa. De repente, o seu pensamento desorientado, qual uma pomba que sente a remota direção do pombal, orientou-se para Joana Tabor, puxou uma carteira onde tinha um receptor de rádio fixado sempre na onda selfie, a dela, e colocou-o sobre a mesa com a ilusão de que ela lhe falasse. Puxou também o seu diário e escreveu por longos momentos com ressentimento contra Roma e o Papa. Hoje, 12º dia da minha estada em Roma, a Igreja consiste na união das almas na terra e no amor no céu. Isso é a Igreja de Jesus Cristo, e não a burocracia eclesiástica e a pompa fria e hostil do Vaticano. 3 religiões saíram da Bíblia: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. 3 ramos do tronco robusto do patriarca Jessé. O meu sonho é a união dessas 3 religiões numa vasta igreja tolerante e definitiva. Às vezes acordo durante a noite, sento-me na cama e ouço zumbir-me nos ouvidos estas misteriosas palavras: levanta-te, sobe ao telhado do teu convento solitário e lança o grito que ressoará em todo o século XXI, pois o escutarão o Papa e a Igreja Romana, e o escutarão as igrejas reformadoras que não foram capazes de reformar Roma, e o escutará o próprio Israel, herdeiro direito das promessas, e de onde sairá a lei do mundo e a palavra do Senhor. Sinto-me mais a gosto na milenária Igreja de Israel do que na mais moderna
e burocrática Igreja do Papa. O judaísmo pode vir a ser a religião definitiva da humanidade intelectual. Quem sabe se um dia eu, argentino de nacionalidade, católico de religião, frade de Estado, não irei sentar-me à sombra da sinagoga e não adorarei com Israel, o Deus de Moisés, que a si mesmo se chamou Eu Sou Quem Sou. Deteve-se um momento com a mão trêmula, embora somente seus olhos e os de Deus lessem o que ele ia estampar. Vou me afastando da Igreja do Papa na mesma medida que me aproximo da Igreja de Deus. O Apocalipse não é a última palavra do Novo Testamento. Deve ser completada pelo Cântico dos Cânticos. O Evangelho do futuro, como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Apoiou a fronte na quina da mesa e ficou um momento submerso na torrente impetuosa e amarga das cavilações. Onde estava ela? 3 longas semanas passara, ela sem a menor notícia.